A história desse mangá começa nos perguntando o que é poder. Seria conhecimento, influência ou a boa fortuna? Existem muitas formas de poder, mas um em particular se destaca: o poder da fofura. A cena então corta para uma deusa. Ela está conversando com um garoto chamado Suzuki Takahashi, que morreu aos 17 anos. E pergunta em qual mundo ele gostaria de renascer. O protagonista não entende nada e pede para ela repetir, ao lado dele. Tem um sujeito briguento chamado Sasaki, que morreu ao mesmo tempo que ele, e ele também, e ele também. Vai decidir para qual Isekai ele vai. O protagonista, chocado, pergunta se ele realmente morreu. A deusa confirma que ele foi morto por um caminhão, mas que ela vai levar em consideração todos os infortúnios da vida passada dele e guiá-lo para o novo mundo que ele deseja. A deusa pergunta a Sasaki se ele já tem um mundo em mente, e ele diz que sim. Que quer um mundo todo ferrado onde possa sair na porrada com quem quiser. Isso faz o protagonista se perguntar se, na vida passada, Sasaki era quem sofria, ou quem fazia os outros sofrerem. A deusa responde que vai ser um mundo com dificuldade SS. E que ela vai dar para ele uma habilidade que ela chama de super força. O protagonista fica impressionado que ela tenha lhe dado alguma habilidade. E Sasaki já está doido para ir logo. A deusa diz para ele derrotar todos os seus inimigos e salvar aquele mundo. E Sasaki responde que eles vão ser todos sacos de pancada dele. O protagonista já estava apavorado. Mas aí a deusa olha para ele e pergunta se aquele mundo é bom para ele ir. Ele diz que sempre foi órfão e vivia sozinho na escola. E que agora só quer uma vida tranquila com pessoas gentis ao lado dele. A deusa escuta tudo o que ele diz. E ela avisa que vai mandá-lo para um planeta agrícola com dificuldade F. E vai dar ao protagonista a habilidade de ser amado incondicionalmente pela espécie local. Para que ele se encaixe facilmente, então a deusa se despede dos dois, que já estão ansiosos para partir logo. E os teleporta para longe. Só depois disso ela se dá conta de que esqueceu qual dos dois era o Suzuki. A cena corta para o protagonista acordando e ouvindo alguém dizer que a invocação foi um sucesso. Ele desperta no meio de um círculo de invocação com várias pessoas ao redor. Ele sente que conseguiu chegar ao outro mundo. Um velho de coroa se aproxima dele, dando-lhe as boas-vindas e chamando Suzuki de herói. Diz que ele está agora no reino do rei Heron. Nisso, surge um homem que se dirige ao velho como majestade, revelando que ele é o tal rei. O monarca então mostra os status de Suzuki, que fica furioso ao ver que o protagonista só tem números horríveis de um dígito e o chama de lixo. O protagonista não entende nada e diz que só quer viver uma vida tranquila. Mas o rei pergunta o que há de tranquilo nisso, já que as tropas do Lorde Demônio vão atacar a qualquer momento, e eles estão numa situação de vida ou morte. O protagonista Ele tenta perguntar o que é esse Lorde Demônio, e quando o rei ia começar a explicar, sua cabeça é decepada do nada. Todo mundo sai correndo de medo, gritando que os demônios estão invadindo. No meio desses demônios estão Kirou e Mero. Ambos oficiais do Esquadrão Demônio lança trovejante. E eles mandam todo mundo ficar parado para ser mais fácil de acertar e doer menos. Mas outra integrante do esquadrão aparece, mandando eles pararem porque palavras são inúteis. E vermes como aqueles nunca aprendem. Essa é Nefila, a capitã do esquadrão. E ela ainda pisa na cabeça do rei quando entra, dizendo que, se tivessem aprendido com as antigas batalhas, teriam parado de resistir aos ataques. O protagonista está em choque total, gritando que não há nada de amigável naquele mundo. E então, ele se lembra do pedido de Sasaki, de querer um mundo cheio de lutas, e percebe que a deusa trocou os nomes deles. E como Suzuki foi para o mundo errado, ele acha que não tem como ela ter cometido um erro tão grande, mas ao mesmo tempo, ela não parecia se importar muito com o que estava acontecendo com os dois. Suzuki não faz ideia do que fazer, mas sabe que tem que sair dali o mais rápido possível, mas aí ele ouve duas criadas pedindo ajuda. E mesmo no meio de todo aquele caos, mesmo depois do rei tê-lo chamado de lixo, ele acreditava que, se a deusa o confundiu com Sasaki, ele devia ter recebido a habilidade de super força. Então ele tenta socar Nefila. Mas não funciona porque ele ainda é fraco. Os outros oficiais caem na gargalhada, perguntando o que diabos ele está tentando fazer, e dizendo que Nefila deveria puni-lo por isso. Transformando-o em um pingente, a capitã então olha para ele, e aponta sua lança para o pescoço do protagonista.
chamando-o de humano imundo e dizendo que ele merece a morte, sem muita escolha. O protagonista apenas aceita e começa a se despedir da sua vida como um isekai, que conseguiu ser pior que sua vida anterior. Justo quando ele aceitava o fim, algo estranho aconteceu com Nefila. Ela parecia em conflito. E quando vemos o ponto de vista dela, percebemos que, por alguma razão, ela começou a achar o protagonista extremamente fofo. E isso a distraiu. Ela tenta lutar contra esse sentimento que surgiu do nada, dizendo que ele é só um humano. Mas uma parte dela diz que quer acariciar o peito dele. Mas dessa vez ela se decide que vai fazê-lo pagar por ser insensível com ela. Só que quando ela olha para o protagonista de novo, ele está ainda mais fofo, e isso a faz parar o ataque outra vez. Nefila olha para seus subordinados e pensa que agora não pode mais atacar tanto quanto gostaria. Porque isso seria um péssimo exemplo como líder, mas os dois também estão olhando para o protagonista e pensando que, por alguma razão, não querem que ele morra. Eles se sentem mal por terem amaldiçoado o protagonista. Mas a única coisa que importa no momento é impedir Nefila de matá-lo, quando o protagonista vê que eles deram um tempo. Já fica com medo de que vão torturá-lo lentamente, e pede para pararem com isso. Nefila concorda. Por mais que tente se convencer, ela não consegue matar o protagonista. Ela vira o rosto dizendo que em momento algum afirmou que mataria o protagonista. Ele rebate. Lembrando que ela disse que ele merecia a morte, Nefila concorda que disse isso, mas não que Evelar o mataria. Ela afirma que ele não vai morrer, mas será punido. Apesar disso, ela se sente um pouco mal por ter dito aquilo. Então simplesmente ordena que ele seja preso, e pede para Kiru e Maru o levarem para o castelo, e, como eles são muito apegados ao protagonista, ficam felicíssimos com a ordem, antes de partir. Ela avisa que ele terá 3 refeições durante o dia. E até imagina o protagonista todo fofinho comendo. Ela diz que ainda tem mais a dizer, mas agora, não é a hora. Antes de ir, porém, comenta que chamá-lo apenas de humano é meio sem graça, então pergunta o nome dele. Ele responde que se chama Suzuki, e na fila diz que é um nome que soa muito bem. O protagonista não entende por que estão sendo tão respeitosos de repente, oferecendo comida e perguntando seu nome. Na fila se apresenta, e o protagonista diz que sabe o que estão planejando: engordá-lo para comer. E depois preparar um prato com o nome dele. Foi por isso que eles perguntaram. Kuro diz ao protagonista para não se preocupar. Porque eles não vão comer o Suzuki e que ele está tendo uma impressão errada dos demônios. Ele fica aliviado porque eles não comem humanos, mas ela o corrige dizendo que eles comem. Sim. Só que ele não. Ele ainda está nervoso por ela ter ordenado a Nefila para transformá-lo em um pingente antes. Mas ela diz que não falou nada disso e muda de assunto dizendo que agora eles vão levá-lo. Então eles agarram o protagonista e saem voando com ele, enquanto ele morre de medo de cair. Mas eles dizem que não vão deixar isso acontecer enquanto eles partem. Nefila está lá embaixo, morrendo de ciúmes, porque ela queria segurar o protagonista daquele jeito. E, finalmente, ela suspira e diz que odeia ser oficial, se perguntando se chegou a dizer seu nome para o protagonista. A cena corta para as masmorras do castelo, onde o protagonista está preso. Só que ele tem um sofá, e até uma bacia para os pés, enquanto as pessoas ao redor estão acorrentadas. Ele fica meio sem graça com a situação, mas se pergunta o que eles estavam pensando ao trazê-lo para lá. Ele não consegue entender como eles conseguem criar todo aquele caos em um segundo, mas diz que, já que vai morrer em breve, não importa. Ele se lembra dos seus últimos momentos, antes de ser atropelado pelo caminhão no outro mundo. E para ele, se a morte instantânea fosse assim, ele não acharia tão ruim. Exceto que ao menos gostaria de ter feito amigos e vivido em paz, enquanto ele pensa nisso. A deusa observa o que está acontecendo através da bola de cristal, e diz que é horrível, que ela cometeu um erro terrível. Ela deu a ele as habilidades certas, só confundiu os mundos. Ela diz que não vale a pena pensar muito nisso porque, depois de enviar alguém para Isekai, ela não pode fazer muita coisa a respeito, e o contato com o paraíso é proibido. Mas ela comenta que o poder do protagonista é ser amado por todos incondicionalmente. Se usado do jeito certo, isso pode mudar o rumo daquele mundo. Se ele conseguir entender como o mundo funciona e usar isso para se tornar um herói, ou talvez outra coisa. A cena termina com ela desejando boa sorte a Suzuki no dia seguinte.
Nefila acaba de enviar um relatório para o Lorde Demônio sobre a queda do reino. Está feliz porque finalmente pode ir ver Suzuki. Ela diz que trabalhou a noite toda só para poder estar com ele. Mas quando chega à cela, vê que o sofá dele está vazio. Ela pergunta ao novo capanga esqueleto o que aconteceu. O que Maru e Kiro estão fazendo? O capanga responde que eles estão acabando com os últimos sobreviventes do reino. Mas Nefila pergunta sobre o humano que chegou recentemente, e o esqueleto responde para ela não se preocupar. Porque ele já mandou todos para a câmara de tortura, e ele ainda fica todo orgulhoso porque fez tudo certinho. Como estava no manual do novato, só que Nefila fica possessa e dá um soco no pobre coitado. Ele não entende nada e só pensa que a vida é difícil. Na hora, Nefila se toca que fez besteira, porque Uruguru, o torturador do castelo, adora torturar as pessoas com insetos que ele mesmo cria e não poupa ninguém. O que o torna um torturador fenomenal, mas isso é terrível para Suzuki. Então ela dá uma última bronca no esqueleto e corre para a câmara onde o protagonista precisa salvá-lo. A cena termina com o esqueleto confuso, porque a Nefila normalmente é tão calma e centrada, não como agora. Na câmara de tortura, o protagonista fica horrorizado ao ver o torturador enfiando insetos na boca de um prisioneiro. E o outro garoto que está com ele diz que não importa se eles darem a informação que ele pede ou não. Esses demônios gostam de aproveitar o sofrimento do prisioneiro ao máximo que podem. E aí ele fica desesperado porque não quer morrer ali. O protagonista vendo isso, ele decide que vai primeiro e aguenta o máximo que puder, porque na vida real sempre sofreu bullying e nunca conseguiu fugir ou revidar, mas agora pensa que, se aguentar o máximo possível, talvez o garoto tenha uma chance de sobreviver. Só que ele é surpreendido pelo torturador que surge atrás do protagonista. Desesperado, o garoto tenta barganhar com o torturador, oferecendo dinheiro. Mas ele o joga para longe e parte para cima do protagonista, no momento em que o toca. O poder da fofura que a deusa lhe deu se ativa, e o torturador diz que, mesmo gostando de causar sofrimento nas pessoas com os insetos, por algum motivo ele se sente incomodado só de pensar em fazer aquilo com o protagonista. Suzuki então pergunta se o cara vai matá-lo, mas o torturador diz que não. Então o protagonista pergunta o que ele vai fazer. Mas o torturador responde que era exatamente isso que ele queria perguntar para o protagonista e começa a bater a cabeça na parede. Confuso porque é a primeira vez que conversa com alguém, depois de 10 anos. O protagonista começa a chorar porque o cara ficou maluco do nada e esmurrou a parede com a cabeça. Mas ele pede desculpas ao protagonista pelo susto. Vemos os pensamentos do torturador. Como ele não se dá bem com pessoas, mas com insetos, ele consegue, porque eles não falam. E nosso dócil, e é por isso que ele tortura humanos todo dia. Porque ele gosta de ver como os humanos reagem e sofrem no sexo. Mas com a protagonista é diferente. Mesmo ela sendo humana, ele diz, sabe, que não vai fazer nada com a protagonista e oferece a sacola que ele usa para cobrir a cabeça dela para ela enxugar as lágrimas. E é aí que a gente vê o rosto dele pela primeira vez, na verdade, o rosto Ebdelá. E ela conta para a protagonista que é uma ogra, por isso o corpo dela é desse tamanho. Mesmo demônios não gostando muito de ogros também, ela diz que o corpo dela é bem masculino. E ela acha isso nojento, dizendo que o protagonista nunca a acharia fofa daquele jeito. Mas ele diz que não vê nada de nojento e até se sente aliviado porque viu o quão fofa ela é. Ela pensa que ele está tirando sarro, mas ele responde que a prefere muito mais assim, do que com aquele lenço esquisito na cabeça. Ela fica muito feliz e até sorri para ele por ser tão gentil. Ela diz que quer conversar mais com ele e pergunta seu nome. Ele responde que é Suzuki e ela o acha fofo. Ela até mostra a ele seu inseto de estimação, que ela chama de cachorrinho. O bicho chegou a latir para o protagonista. Ele fez uma careta estranha, e ela perguntou se ele não gostava de insetos. O protagonista respondeu que não, e perguntou o nome dela. Ela se apresentou como Uroguru, pedindo para ele não esquecer. Imagina ser o cara que acabou de ser torturado cruelmente por ela, e ver essa cena fofa do nada. Ela diz que o protagonista é diferente, que normalmente não consegue conversar com humanos, mas que com ele se sente feliz só por ele estar perto. Nisso, um barulho os interrompe, quando olham para trás. Nefila aparece em desespero. Uroguru pergunta por que ela está ali, mas Nefila responde que não importa.
e pergunta se Suzuki está ali. Quando o vê, ela fica aliviada por ele estar seguro. Mas pergunta a Uroguro quem é ela. Já que nunca a viu sem máscara, Uroguro se apresenta. E ela se surpreende com a aparência da companheira, então, Uroguro pede a Nafila para não matar o protagonista. Achando que ela o tinha procurado com essa intenção, ela chega a implorar. Mal sabe ela que Nafila também está caidinha pelo protagonista. Tanto que a capitã diz a Uroguro para isolar a área de tortura, para que ela possa levá-lo para a sala dos escravos. O protagonista, ouvindo isso, reclama que não importa para onde vá. Tudo ali era um inferno, e Uroguro diz a ele para não se preocupar, porque se for escravo, não virará comida nem será torturado. Que incrível! Ela só está triste porque o protagonista não vai mais voltar ao quarto dela, mas ao mesmo tempo está aliviada. O protagonista então se lembra dos dois que estavam sendo torturados e pede para ela parar de torturá-los. Prometendo que, se ela fizer isso, ele voltará para visitá-la um dia. Ela diz que aceitaria, mas se descobrissem, ela se meteria em encrenca, mas Nafila olha para ela e manda ela se apressar. Então ela vê que está tudo bem e faz o protagonista. Promete que vai parar de torturá-los. Ela abraça o protagonista, que sente um calor reconfortante. Mas também percebe um olhar ameaçador por trás vindo de Nafila, agora possessa de ciúmes por ele ter conquistado outra eremita. O protagonista comemora por ter saído ileso da câmara de tortura, mas logo chega aos alojamentos dos escravos, onde se entristece ao ver que a crueldade ali é exatamente a mesma do mundo anterior. Mas então, ele diz que foi ali que conheceu alguém que mudaria não só a vida dele para sempre, mas também o mundo. E a cena mostra uma garota loira acorrentada que o chama de Senhor Herói. Nafila avisa que ali é a senzala, e que ele terá que ficar ali. Ela preferiria que ele estivesse em um lugar melhor. No quarto dela, por exemplo, ela diz que ele terá que esperar até o dia da seleção. O protagonista, curioso, pergunta o que é isso, e ela explica que a seleção decide qual demônio cada escravo deve servir, e que acontecerá em uma semana. Ela também dá um sino para Suzuki, e pede para ele tocar se precisar de alguma coisa. Ela conta que todos os humanos naquele andar, exceto o protagonista, serão queimados. Mas ele pensa em como isso é horrível, e diz que não precisa do sino. E que ele consegue se virar por uma semana. Nafila fica chateada porque preparou o sino com tanto cuidado. Mas por fora, ela diz ao protagonista para fazer como quiser, então ela sai emburrada, dizendo que ele pode ter o sino de volta se pedir desculpas. Aí um dos prisioneiros na cela pergunta como o protagonista tem coragem de falar com aqueles demônios. O outro prisioneiro diz que o protagonista é aquele de quem os boatos falam. E ao ouvir isso, o prisioneiro que tinha feito a pergunta antes começa a espancá-lo, dizendo que por causa dele ser um herói inútil. Seu povo no país está sofrendo agora. E sendo consumido pelos demônios, foi nesse momento que a garota no canto da cela gritou para que parassem e se levantou. Mesmo com o velho ao seu lado a encarando e a chamando de princesa, o sujeito que espancava o protagonista parou. Surpreso por ver Essela, a terceira princesa do reino de Rei Run, ali. O prisioneiro então olhou para ela e disse que ela também era culpada por tudo o que havia acontecido. Que eles cobravam taxas altíssimas para tentar lutar contra os demônios, mas não adiantava de nada, e finalmente atacou a princesa e o velho que estava com ela. Só que, no meio do ataque, o protagonista puxou a perna do sujeito, mandando ele soltá-la de uma vez, quando o cara ia acabar com o protagonista. A princesa Essela imobiliza o sujeito com as correntes, e dá um jeito de apagá-lo. Ela comenta que, por ser da realeza, aprendeu defesa pessoal, mas nunca pensou que um dia precisaria usar, depois da luta. Ela agradece ao protagonista por salvá-la, e se apresenta. O protagonista pergunta se não tem mais ninguém com ela. E aí, descobrimos que o nome do velhinho era Orneu. A princesa o chama, e ele responde que está tudo bem. Ele aparece dando um mata-leão no outro cara e diz que, como assistente da princesa, ele não vai morrer até cumprir seu dever de protegê-la. Eles amarram os outros caras. E os protagonistas contam para ela que ele veio de outro mundo. E explica tudo até o momento em que recebeu uma nova vida de uma deusa. Esselos comenta que ele deve ser mesmo um ser sagrado então, mesmo que ser confundido com outra pessoa seja no mínimo estranho. E o protagonista só consegue concordar. Ele explica que um outro cara desejou que o mundo entrasse em apuros, e se arrepende.
Porque se eles não tivessem sido trocados, talvez esse mundo pudesse ter sido salvo pelo outro cara que desejava ser o mais forte. Ele explica que ganhou o poder de ser amado incondicionalmente pelos seres daquele mundo. Mas no começo, como o rei não gostava dele, achou que o poder não funcionava, só hoje confirmou que por algum motivo, seu poder só funciona com os demônios daquele mundo, tanto que, só de conversar com eles, eles se sentem felizes. Dizem que essa escolha só podia vir de um deus, e o protagonista se pergunta se isso é verdade, porque desde que chegou, conseguiu escapar da morte e da tortura. Mas os outros ao redor não tiveram a mesma sorte. Ele não conseguiu salvar ninguém ali, e talvez aqueles prisioneiros estivessem certos, e ele fosse realmente inútil. Excel encoraja o protagonista. Ela disse que o viu tentando salvar as duas criadas antes, e que a coragem dele de enfrentar os demônios foi o que permitiu que elas fossem capturadas em vez de mortas. Ela ouviu isso delas quando chegou ao castelo, mas agora elas estão em outra tenda de escravos. Ela comenta que, nas histórias de grandes heróis, sempre retratavam apenas as vitórias. Mas que grandes batalhas quase sempre resultam em baixas, e o que importa são as vidas que você consegue salvar. Além disso, até alguns minutos atrás, ela nem conseguia se mexer quando a colocaram naquela cela. Mas o que a salvou desse estado foi a bravura de Suzuki, e ela está muito feliz por ele estar ali. E o agradece, vendo isso. O protagonista se sente determinado, e pede aos dois para ensiná-lo mais sobre este mundo, e o que ele pode fazer para salvá-lo. Shelley e Orneu concordam, e ela segura a mão do protagonista, dizendo que juntos eles mudarão o mundo. Algumas horas depois, no castelo, Maru e Kiro estão caídos, depois de levarem uns socos de Nafila. Eles comentam que ela está furiosa com aquele esqueleto, porque ele mandou Suzuki para a câmara de tortura e que ele vai virar cálcio em breve. Dizem que nunca viram Nafila daquele jeito, mas estão aliviados que Suzuki esteja bem. Kiro avisa que vai até a tenda dos escravos visitá-lo. De repente, do nada, ele surge no corredor. Dizem que é a ala dos guardas. Ele diz que precisa falar com Nefila. E o guarda que deixou o protagonista passar pede desculpas, dizendo que não resistiu à fofura dele. Mas Maru comenta que sabe como ele se sente. Perguntam o que ele quer com Nefila. E o protagonista responde que, na verdade, quer se tornar escravo particular dela. Ele vai até o escritório dela e pergunta diretamente a Nefila. Lá dentro, ela tem a reação mais feliz do mundo, mas do lado de fora, só diz ao protagonista que está um pouco cansada do trabalho e precisa pensar um pouco, e ela fica nervosa porque, como capitã, não pode perder a compostura. Ela se lembra de que as tropas vão se reunir para decidir quem cada escravo vai servir, e como tudo precisa ser feito de acordo com as regras. Motivo pelo qual o protagonista está preso até agora. Ela lê o contrato e se arrepende de tê-lo assinado. Mas, como é a líder, ela escreve no contrato que capitães não são afetados por essas regras. Assim, ela pode escolher o escravo que quiser sem problema algum. Ela explica sobre a seleção para o protagonista, mas, como ela acabou de inventar a nova regra, diz que capitães têm privilégios de escolha, então ela aceita a proposta dele. O protagonista diz que tem um pedido a fazer a ela em troca de se tornar seu escravo. Ele pediu que os escravos fossem colocados com mestres pacíficos, se possível, mestres que não usassem violência. E mencionou Ezela. Nafila se lembrou dela. Uma memória mostrou que Ezela capturou vários humanos que não estavam lutando. Só não se surpreenda que ela só tenha salvado Suzuki, ele pensou, e entre aqueles humanos estava Ezela, da qual Nafila se lembrava como sendo apenas a terceira princesa da realeza. Ela respondeu que se isso fizesse Suzuki feliz, ela pensaria a respeito. O protagonista comemorou o sucesso de seu primeiro objetivo. Ele relembrou que os três conversaram sobre o primeiro passo: tornar-se escravo de Nafila e garantir a segurança de Ezela, e o guardião da princesa, e que com isso, ele sonha que é possível para humanos e demônios viverem juntos em paz um dia, e agradece Nefila, dizendo que isso faz muito feliz. Nefila cora ao receber o agradecimento do protagonista, e diz que está ficando tarde, e é hora de ele ir para a cama. Mas não é a cama do protagonista. Maru e Kira sacam a situação e saem de fininho. O protagonista pede para eles esperarem, porque eles precisam guiá-lo para uma cela, mas Nefila o interrompe e diz que, agora que ele é seu escravo, ele terá que dormir ali com ela. A cena então corta, e o protagonista está dormindo no chão. Enquanto isso, Nafila continua deitada na cama,
Acho que não era bem isso que ela esperava. Mas ela está surtando porque agora tem Suzuki todinho para ela, como um escravo oficial. E ele está dormindo no mesmo quarto que ela, sem saber de nada. Ela tenta dar uma espiada nele, e percebe que ele é muito fofo dormindo. Ela pensa em como adoraria se aconchegar nele sem roupa nenhuma, mas para com esses pensamentos. Dizendo que a beleza dele não é para qualquer um, e deveria ser louvada assim como os demônios louvam o diabo. Mesmo assim, ela acha que só uma cheiradinha no protagonista não faria mal nenhum, e ajeita o cabelo dele, o que, sem querer, o acorda. E quando ele acorda, o protagonista comenta que nunca imaginou que conseguiria dormir naquela situação. Dormir ao lado de uma demônio poderosa que deveria tratá-lo como lixo, mas ele acabou pegando no sono sem querer. Ele pensa em como já se passaram alguns dias desde que ele reencarnou, e estava preocupado que algo fosse acontecer. E enquanto pensa nisso, ele percebe que Nefila ainda está deitada sobre ele, levantando sua camisa. Ele se assusta e grita alto, pedindo para ela não comê-lo, e ela pede para ele se acalmar. Porque não tinha intenção de fazer isso. Num segundo momento, o protagonista pensa que sua habilidade pode ter falhado. Mas ali, vemos que ela não só queria sentir o cheiro dele. Ela percebeu vários ferimentos que ele tinha da luta contra o prisioneiro e diz que passou um remédio, porque esses ferimentos podiam piorar muito se ficassem daquele jeito. Suzuki nota que os ferimentos dele já cicatrizaram e pede desculpas a Nefila, agradecendo pela ajuda. Mas ela muda de assunto e pergunta onde ele tinha se machucado. Ele se lembra da luta e pensa que, se contar o que aconteceu, ela vai matar os humanos naquela cela e estragar todo o plano dele. Então, inventa a desculpa de que caiu da escada a caminho dali e se machucou. Ele sorri para ela, e parece que ela acredita, mas diz que a integridade de um escravo afeta seu mestre. Então, da próxima vez que ele se machucar, deve contá-la. O protagonista responde que está tudo bem, e pensa que dessa vez escapou ileso. Então Nefila volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Mas Suzuki não consegue pegar no sono de novo. Ainda cheio de preocupações, amanhã chega, na verdade, se passam 3 dias com o protagonista dormindo com Nefila. Ele comenta que ela não fez nada desde aquele dia, e que ela dorme muito quieta pelo menos. Em meio a um mundo tão cruel, os futons são muito confortáveis. Ele explica que Nefila dava conta de quase tudo, e era ótima em praticamente tudo o que fazia. Ela limpava e preparava o banho do protagonista com magia. Ele tinha liberdade para andar pelo castelo à vontade. Mesmo quando se perdia, todos os demônios lá o tratavam bem e o ajudavam. Ele até encontrou Uruguru de novo, que disse estar muito feliz em revê-lo, e perguntou se ele queria uns insetos. Ele percebe que era mais um convidado do que um escravo no castelo. E no quarto fica pensando em como Nefila tinha mencionado que trabalhava muito à noite, mas ela ainda não tinha chegado. E ele pensa em como ela é gentil, e que a vida dele estava tudo tão tranquilo quanto ele queria, mas ele para de pensar nisso, porque prometeu a Ezela que ajudaria a consertar aquele mundo, e faria tudo o que estivesse ao seu alcance. No dia seguinte, ele começa a lavar a roupa quando Mero e Kiro chegam perguntando se ele estava livre no momento. Ele responde que está lavando roupa, e elas perguntam por que ele está fazendo isso à mão. Já que magia de lavagem resolveria tudo mais fácil, o protagonista diz que é a intenção que conta. Maru diz que entende o protagonista, que algumas coisas são mais legais de fazer à mão. E ele pensa na hora que está vendo demônios sentirem empatia. Mero então pede para ele ir com ela ver o presente que fez com as próprias mãos. E mostra ao protagonista a jaqueta velha dele. Ela diz que costurou porque ele estava todo acabado. Kiro comenta que esse é um dos hobbies de Mero. O protagonista agradece, mas fica preocupado porque essa era a jaqueta que ele tinha dado para Ezela enquanto estavam nas celas. Então pergunta se a deixaram nua depois de pegar a jaqueta. Mas Kiro manda ele ficar tranquilo, porque deram roupas novas para a princesa. Ele diz que está aliviado porque, se aqueles 2 idiotas de prisioneiros a tivessem visto daquele jeito, seria horrível. Mas Mero pergunta de quem ele está falando. E o protagonista diz que havia outros 2 humanos amarrados a um cano. Mas o demônio rebate que só a princesa e o velho estavam na cela. E comenta sobre os 2 caras que espancaram o protagonista, não havia chance de eles terem sobrevivido. Afirmam que ninguém ia querer aqueles caras que bateram no Suzuki como escravos, que só serviam para comida e que, mesmo assim,
O gosto era horrível no final das contas. Horrível. Aí o protagonista se toca que Nefila sacou a mentira dele. Que o mundo ainda era um lugar cruel, e que eles continuavam sendo demônios, e que não dava para criar uma ponte entre as duas raças. O protagonista começa a duvidar da sua decisão de se tornar escravo dela, e se seria realmente possível para humanos e demônios viverem em paz um dia. Ele então a agradece novamente pela jaqueta costurada, e diz que precisa ir para outro lugar. Saindo o mais rápido que pode, Meru não entende muito bem o que aconteceu. A cena corta e o protagonista está jantando com Nafila. Nes preparou um prato cheio de carne. Mas o protagonista está comendo muito pouco. Ela pergunta se ele não gostou. Porque ouviu dizer que humanos adoram carne de animal, então. O protagonista come um pouco mais e diz que está muito saborosa, e que ela cozinha muito bem. O que a deixa muito feliz então, ela olha para o protagonista com seriedade e diz que no dia seguinte, ele terá que ficar ao lado dela o dia inteiro. Ela explica que um demônio chamado Serfiano, o conselheiro do castelo principal dos demônios, virá fazer uma inspeção. O protagonista pergunta do que se trata tudo isso. E Nafila conta que aquele castelo é apenas uma fortaleza temporária para eles ficarem de olho na operação. Para controlar o reino, e que no castelo principal, as coisas são bem diferentes. E esse inspetor está vindo verificar a situação dos países subjugados. O protagonista fica impressionado por existirem mais lugares como aquele buraco infernal. E ela diz para ele não ficar tão chocado. Comenta que Serfiano é uma mulher incrível e que adoraria apresentá-la. Ou melhor, se gabar do protagonista para ela, Suzuki pergunta o quão incrível ela é. Então Nefia começa a contar uma história sobre uma época em que um país chamado Kreblon estava prestes a ser invadido por demônios. Ela explica que esse país tinha um necromante poderoso. E foi por isso que as tropas demoníacas ficaram completamente presas. Nefia continua, dizendo que o mago usou feitiçaria nas tropas para fazê-las pensar que humanos e demônios eram amigos. E quando menos esperavam, já tinham sido pegos pelo feitiço. Mas, para o terceiro olho de Serfiano, aquilo não era nada, assim que chegou. Ela enxergou a essência daquele feitiço, e removeu o controle de todas as tropas, aniquilando tanto os soldados do reino quanto os necromantes. O protagonista pensa em como o poder dos necromantes se assemelha à habilidade que ele ganhou da deusa, e começa a tremer, com medo de que Serfiano perceba a origem do seu poder, e o mate ali mesmo, enquanto eles conversavam. Uma carruagem se aproxima do castelo. Uma garota pede ao seu guarda, Grant, para acelerar a carruagem, dizendo que quanto mais perto chegavam do castelo, mais forte ela sentia a aura. E ela se surpreende que um único humano esteja emitindo uma aura tão poderosa e preocupante. Então ela decreta que pragas devem ser eliminadas o mais rápido possível. Vemos que é uma bela mulher com um terceiro olho. Essa é Serfiano, a conselheira demoníaca. A cena corta para Nafila e Serfiano, conversando, enquanto tomam chá. Nafila fala com muito respeito a Serfiano, agradecendo mais uma vez por ter feito a longa jornada de carruagem até ali, mesmo à noite. Mas Serfiano diz que não houve problema algum, e pergunta se o plano original não era exterminar todos os humanos naquele castelo. Só de pensar nisso, Nefila estremece, percebendo que Serfiano realmente consegue ver tudo, sentindo a presença dos humanos. Nefila explica que queria manter alguns deles porque ainda estavam frescos. E como a maioria dos humanos capturados era pacífica, achou melhor colocá-los para trabalhar em atividades que não envolvessem combate. Serfiano diz que entende, mas, no fundo, Nefila confirma suas suspeitas de que existe algo perigoso naquele castelo. Ela pensa em como o esquadrão da Lança Relâmpago já está sob o controle de um feitiço inimigo, que deve ser um feitiço de encantamento, e dos poderosos. Até lembrava a necromante que ela enfrentou no reino de Kreblon, mas nunca tinha sentido um poder tão grande. Ela pensava que, como conselheira do exército demoníaco, quando encontrasse o dono daquela aura, seria só morte e agonia para ele, e foi exatamente nesse momento que o nosso protagonista entrou na sala. Pedindo desculpas por interromper e por ter esquecido de bater, ele tinha vindo trazer mais comida para os dois, só que, quando Serfiano esbarrou nele, ela pirou de vez, jogando a xícara que estava bebendo contra o próprio rosto. O protagonista e Nafila perguntaram se ela estava bem, e ela tentou disfarçar, dizendo que aquela era só a maneira tradicional da família dela de tomar chá.
E a protagonista pensa em como sua família deve ser assustadora. Ela se preocupa com sua família. Ela se pergunta o que está acontecendo em nome da fofura. Quase perderia a compostura se não tivesse se machucado com o copo. Na fila corre para curar sua companheira. E a protagonista vai pegar algumas coisas para limpar o sangue e o chá, que estão caindo. Serfiano percebe que a fonte daquela aura e do feitiço de charme era Suzuki, e pensa que assim que matá-lo, tudo estará resolvido. Mas então, o poder da protagonista se ativa novamente, e quando ele se aproxima dela, oferecendo o pano para limpar seus ferimentos, ele se desculpa por não ter magia. Serfiano bate a cabeça com força na mesa, quebrando-a toda. Nefila pergunta se está tudo bem, e comenta que ela não deve estar se sentindo muito bem no momento. Mas Serfiano continua dizendo que está ótima, só que, em seus pensamentos, ela não consegue parar de pensar em como o protagonista é fofo e corajoso, e que ela não resiste ao charme dele. Então ela olha para Nefila, e diz que ela e o protagonista vão para a arena subterrânea, agora mesmo. E que Nefila e qualquer outro demônio estão proibidos de interferir. Nefila pergunta o que isso quer dizer. Mas Serfiano apenas manda ela se apressar, pensando que quanto mais tempo ela olha para o protagonista, quanto mais rápido ela for afetada pela magia do encanto, mais rápido precisa matá-lo. A cena corta para eles na arena, com Nefila obedecendo às ordens enquanto se retira, deixando os dois sozinhos. Ao sair, ela ouve o protagonista gritar, pedindo para que espere. Mas pensa apenas que, como já imaginava, ele fica completamente perturbado na frente de Serfiano. Nefila acha estranho que seu companheiro esteja sendo tão direto, e tudo bem que ela goste um pouco do protagonista. Mas se pergunta por que ele escolheu a arena subterrânea, pensando que deve ser só para brincar de pega-pega. E que brincar de pega-pega com Suzuki parece divertido. De volta à arena, o protagonista, Afraid, pede para Serfiano esperar, mas ela o ataca e o empurra contra a parede, avisando para não se aproximar ou ela destrói o castelo inteiro com ele dentro. Ele diz que, se ela está cansada, pode descansar na sala de espera, mas ela o interrompe e manda ele ficar quieto. Dizendo que sabe que ele é um usuário de habilidades que veio de outro mundo, ela jamais poderia ignorar isso, porque sabia que os humanos estavam tentando invocar um herói. Mas não imaginava que invocariam uma arma tão letal quanto o protagonista. Suzuki responde que ele nunca seria uma arma letal, mas ela o interrompe de novo. E diz que pode falar o que quiser, já que todos os demônios no castelo estão sob seu poder. Só que isso terminaria ali porque ela ia matá-la, ou pelo menos tentava dizer. Porque começa a tremer e não consegue completar a frase por causa da fofura da protagonista. E bate a cabeça no chão de novo. A protagonista fica preocupada. Mas Serfiano começa a pensar que precisa ser mais sanguinária, e acabar logo com isso. E começa a lançar vários feitiços de corrente na protagonista. Ele fica com medo de ser pego, mas quando olha para trás, percebe que Serfiano se enrolou em seu próprio ataque. O protagonista pergunta que diabos está acontecendo, e Serfiano responde que, com aquilo, ela consegue controlar o corpo dele, que se move por conta própria. Ela se gaba para o protagonista, dizendo que, ao selar o terceiro olho dele, ela pode anular completamente o poder dele. E o protagonista sente algo familiar ao ouvir isso, mesmo se lembrando do garoto Goju. Serfiano diz que não está mais em perigo algum, e avisa ao protagonista que ela não é indefesa, só porque está acorrentada. Afinal, uma verdadeira feiticeira não precisa das mãos para lançar feitiços. Então, ela pisa no chão e cria um selo mágico. Invocando um golem enorme de perda, ela diz a ele que essa é uma marionete sem alma, que só obedece às ordens de seu mestre, e o manda matar Suzuki. Que tenta correr o máximo que pode para escapar dos ataques da criatura, que destrói o chão com seus socos. Fazendo o protagonista desviar por pouco e perceber que aquilo é sede de sangue de verdade, ele se lembra que, desde que conheceu Nefia e os outros, nenhum deles direcionou a sede de sangue que sentem por humanos em sua direção. Por causa do poder da deusa, e era por isso que ele podia tomar atitudes corajosas sabendo que nada aconteceria. Mas agora é diferente. O medo o paralisava, impedindo-o de se mover. Mas foi nesse instante que ele se lembrou de Ezela, e da promessa que havia feito a ela. Ele não podia falhar ali, e precisava fazer o possível para cumprir sua promessa. Ainda não estava satisfeito com o que havia feito por aquele mundo, o mundo que não havia mudado nada até então.
Impulsionado por esse sentimento, ele gritou com toda a força que tinha, expressando seu desejo de continuar vivo. Foi então que Serfiano saltou na frente do golpe do golem e recebeu o impacto. Em seguida, desfez o feitiço dos golems e desapareceu. O protagonista estava surpreso. E ela disse que dessa vez havia sido descuidada. E ela nem se lembrou de vedar os ouvidos, porque normalmente não era preciso se defender desse tipo de magia. Mas com a habilidade do protagonista, era tão forte que ele a enfeitiçou só com a voz. Já que ela diz que até o choro dele é fofo, é quase um crime, e logo depois disso ela desmaia. O protagonista fica preocupado, mesmo ela querendo matá-lo, e a pega nos braços. E é nesse momento que a narração nos diz que a batalha contra Serfiano terminou com ela derrotando a si mesma. E mesmo diante da morte, ela estava calma e plena. Pouco depois, o protagonista é levado para questionar Nefila sobre que diabos aconteceu naquela luta. E ela conta para o protagonista que não, Serfiano não tinha morrido de verdade. Néfia diz que ela é mais forte do que parece. Ela explica que Serfiano sobreviveu usando a inteligência. Mas nem ela consegue explicar direito como ela escapou viva. Então Néfia explica que disseram a ela que Serfiano ficou muito animada, e invocou o golem. Só que ele se divertiu tanto que ficou furioso, e tentou atacar o protagonista. E ele confirma isso porque, antes de desmaiar, Serfiano disse que se o protagonista quer manter sua habilidade, e o fato de vir de outro mundo escondidos de todos, ele também deveria manter todo aquele incidente em segredo. E foi isso que ele fez ao inventar aquela história. Nefila acha que deve ser muito divertido matar aula com Suzuki, e diz que, como os dois contaram a mesma história, ela vai aceitar, mas ela faz uma pergunta importante. Ela diz que sabe que ele sonha com um mundo onde humanos e demônios possam viver em paz. E que ele tem tomado medidas para alcançar isso. Ele confirma que sim. E então, vemos que, antes de desmaiar, Sarafiano diz algo mais. Que mesmo assim, aquilo foi a derrota dela. Ela não consegue odiar o protagonista, então pergunta se ele realmente não tem intenção de expulsar os demônios. Ele responde que não, que dói muito ver outros humanos morrendo e sofrendo, mas mesmo assim, ele ainda não quer matar outras pessoas ou demônios, e só quer ver humanos e demônios vivendo como iguais e em paz. O flashback termina com Serfiano dizendo, com um sorriso no rosto, que ouvir aquilo a fez sentir em paz. Ele conta isso para Nafilo e diz que Serfiano falou tudo aquilo sorrindo, e pergunta se isso é um problema. Nafilo pergunta que diabos o protagonista está falando. Porque não tem a menor chance daquele sonho bobo se realizar. Ela diz que Serfiano só sorriu, porque era uma ideia muito irresponsável. E que ela tomou providências para garantir a segurança dos humanos, a pedido do protagonista, e para cumprir os outros desejos dele. Mas só porque eram coisas que ela fazia por causa do Suzuki, e que, mesmo antes do protagonista chegar, ela nunca teve o menor interesse em humanos fracos que não representavam ameaça nenhuma. Já que humanos mataram milhões de demônios ao longo dos anos, então, uns poucos fracotes entre os humanos que não lutam, não fazem diferença para ela, os protagonistas. Ela não responde, e a outra continua, dizendo que isso é uma guerra, uma invasão. E que até mesmo os humanos que invocam um herói, não importa o resultado da invocação, são igualmente insignificantes para ela. O protagonista diz que sabe disso. Ele se lembra de tudo que viveu até agora, e afirma que passou por tudo. A maldade dos humanos, e a sede de sangue dos demônios. Ambos os lados são poderosos e implacáveis. E ele sequer enxerga um fio de esperança ali, só então ele encara Nefila, dizendo que não consegue ficar parado vendo essas coisas horríveis acontecerem sem fazer nada. E é por isso que ele vai lutar para mudar o mundo do seu jeito. Dá uma pequena pausa, e o protagonista pergunta se ela vai mandar ele desistir, dizer que é impossível. Mas ela continua calma, e só responde que não ia dizer nada disso, só estava pensando que, se ele quer fazer as coisas do jeito dele, e se for algo que está ao alcance dele, então as chances não são nulas. No fim das contas, era só isso que ela estava pensando, e é aí que ela joga a bomba no colo do protagonista. Para de ser escravo e se junta ao esquadrão lança-trovão. O protagonista fica surpreso, e Nafila explica que, virando membro das tropas, ele pode conquistar territórios e escravos. E quanto maior a patente, mais privilégios ele ganha.
e o que ele faz com esses privilégios é só com ele. Ela diz que, se ele quiser, pode construir uma utopia. Isso seria possível para ele, mas ao mesmo tempo, o Esquadrão Lança-Trovão tem um inimigo: humanos, a mesma espécie de Suzuki. E ela pergunta se ele ainda aceitará pegar a mão dela e se juntar ao esquadrão. O protagonista cede um pouco e pensa que, independente de sua escolha ser certa ou errada, ele sabe que Nefila não guarda nenhum ódio ou sede de sangue por ele. Então, ele pega a mão dela e pede para Nefila, por favor, aceitá-lo no Lança-Trovão. Os dois se encaram com determinação, mesmo que por dentro Nafia esteja incrédula com a decisão dele. A partir desse momento, o mundo de Suzuki vai mudar completamente. E o verdadeiro valor de suas habilidades será demonstrado em meio ao conflito entre humanos e demônios. Enquanto isso, vemos uma garota no topo de uma torre e um ser com aparência de lagarto devorando alguma coisa. Enquanto o protagonista pensa em Nefila e Essela, no dia seguinte, uma multidão de demônios murmura perto de um palco. No palco estão o protagonista Nefila, Meru e Kiro. Nefila agradece a presença de todos. E então diz que esta é uma cerimônia de alistamento para apresentar a todos o novo membro do Esquadrão Lança-Trovejante. O protagonista se apresenta como Suzuki, e diz que é um prazer conhecer todo mundo. Nefila fala que é só isso, e, caso alguém tenha alguma objeção, a gente vê uns demônios na plateia que parecem estar reclamando que um humano está se juntando a eles. Mas, na verdade, eles levantam as mãos e dizem que, se for o Suzuki, tudo bem, e o dão as boas-vindas. O protagonista fica feliz, e se lembra do que a Shella disse, e de como ele agora está usando bem suas habilidades. De repente, ele ouve alguém na multidão dizendo que é contra a união do protagonista. E lá no alto das árvores, eles veem um demônio com aparência de réptil. Ele manda o protagonista pastar, chamando-o de monstruosidade enquanto range os dentes e o encara fixamente. O protagonista sente na hora uma aura diferente vindo desse cara, bem diferente dos outros demônios ali. Era parecida com a época em que foi atacado pelo golem de Cefiano, pura sede de sangue. Nefila interrompe o lagarto, dizendo que já está tudo decidido, e de qualquer forma, é a opinião final dela que vale para a decisão. O demônio reclama, mas sai da árvore vendo que não tem jeito. Nefila dispensa todo mundo e avisa ao Esquadrão Bronze que vai deixar o treinamento do Suzuki com eles. Então aquele demônio de cara de caveira de antes chama o Suzuki e avisa que agora ele faz parte do time deles. Dizendo que está feliz por terem se encontrado de novo, o protagonista fica nervoso. E esse Goblin revela o nome do Homem-Lagarto de antes, que é Gargar, e pergunta se ele assusta o Proto. O esqueleto então diz que ele não precisa se preocupar porque só vive comendo humanos. Outro dia, inclusive, ele tinha ficado com fome do nada e resolveu comer um escravo, e isso obviamente não acalma nem um pouco o protagonista. Ele começa a pensar que se não tivesse a habilidade da deusa agora, certamente teria sido atacado por ele. O esqueleto explica que Gargar é patente prata, e que ele pode ficar tranquilo enquanto treina com os de bronze. O protagonista pergunta o que isso quer dizer, e o esqueleto explica que todo mundo no Esquadrão Lança-Trovejante tem patentes: bronze, ferro, diamante, prata, que é a mais alta, e acima de todas essas, existem patentes superiores onde estão os capitães. O protagonista comenta que Gargar deve ser muito forte então, e que vai se manter afastado dele. E pergunta se ele é bronze, mas o Goblin diz que não. Ele acabou de entrar, ainda é um recruta, mas, se ralar bastante, logo vai chegar ao nível bronze como eles. E dá um tapinha nas costas do protagonista para incentivá-lo. Aí, outro demônio comenta que talvez fosse uma boa ideia eles tentarem subir de nível também, já que estão lá embaixo. O protagonista pergunta como é que faz para subir de nível. Afinal, esse demônio ciclope explica que tem vários jeitos. Tipo vencer muitas batalhas, mas o mais famoso são os duelos entre as tropas. Nesses duelos, você desafia alguém que está acima de você no ranking e troca de posição com a pessoa. Se ele ganhasse, o esqueleto interrompeu, dizendo que primeiro precisava treinar. E assim começaram uma sessão de treinamento pesadíssima. O protagonista treinava com sua espada, pensando que a única qualidade que tinha era esse poder de ser amado por demônios, mas mesmo assim, ainda existiam aqueles como Gargar, onde essa habilidade não parecia funcionar. E isso não era bom.
Era por isso que ele via que, para salvar Escela e os outros, precisava ficar muito mais poderoso. Desenvolver uma força real. Ele se lembrava de ter sido chamado de lixo pelo rei, mas agora era um recruta, então, lenta e gradualmente, ele se tornaria muito mais forte. Até porque, no Isekai, espera-se que o protagonista fique absurdamente forte. Ele continua dizendo que deixar a vida pacata de Anisekai que tanto desejava ficou para trás. Agora chegou a hora de ascender ao verdadeiro estilo de vida de Anisekai. Algumas horas depois, ele está treinando com um demônio e usando armadura, consegue derrotá-lo e comemora o sucesso. Só para perceber que o demônio estava se deixando vencer e questiona se aquilo era justo. Mesmo após várias sessões de treino, sempre deixavam o protagonista ganhar em certo momento. Ele até reclama que o cara caiu antes mesmo de ser atacado. É nesse instante que o protagonista sente uma mão acariciando sua cabeça. Ao olhar para trás, vê um animal o encarando e pergunta se ele quer ser seu próximo oponente. Mas aí, o esqueleto chega e chama o inseto de Gregory, dizendo que não sabe muito sobre ele. Mas que o bicho entrou pro esquadrão um pouco antes do protagonista, e conseguiu chegar ao bronze em menos de um dia. O protagonista, tendo uma crise de sintoma, se pergunta se finalmente encontrou alguém que vai lutar a sério com ele, e pergunta se o Gregory não quer treinar. O Gregory só olha para ele e acena com a cabeça, o que deixa o protagonista tão feliz que ele dá um abraço no bicho e sente que ele é bem grande e fofo. E que isso vai ajudar na hora do treino. Então o protagonista dá uns passos para trás e desembainha a espada, pronto para lutar. Mas ele nem tem tempo de pensar, e Gregório já manda um soco, deixando o protagonista tonto. O bicho começa a espancar o protagonista, e o esqueleto até quer parar, mas as regras não deixam. Porque ainda faltam 30 pontos, enquanto o protagonista apanha. Comentam que Gregório e Gargar são os únicos ali que podem dar uma luta de verdade para ele, e isso é bem incomum. É aí que finalmente interrompem a luta, e o protagonista, todo arrebentado no chão, diz que está tudo bem, apesar de que, por dentro, ele não está nada bem. Ele se sente muito fraco por ter perdido. E percebe que precisa treinar ainda mais. A cena corta para um salto de um mês. Vemos que Nefila está observando o protagonista treinar, do seu castelo. Ela consegue vê-lo graças à sua visão de longo alcance, e comenta que ele tem melhorado muito a cada dia e que gostaria de recompensá-lo, e ir até lá. Já que faz um mês que ele se alistou, essa era a desculpa perfeita que ela precisava para ir. Ela diz que vai preparar o presente perfeito, algo que o deixará tão feliz que ele beijará a lua, mais tarde. O protagonista vai ao quarto de Nefila porque ela o chamou, e quando ele chega, vê que Escela está lá com ela. Por algum motivo, Suzuki pergunta o que isso quer dizer, e Nefila responde que, como ele se saiu bem no último mês, e foi elogiado pelos soldados, ela decidiu lhe dar um escravo. Ela conta que comprou tanto Escela quanto o velho que está com ela. O protagonista fica muito feliz, e agradece Néfia com um abraço apertado. O que deixa a demoníaca muito contente por dentro, mas por fora, ela só diz para ele continuar se esforçando. Escela se apresenta ao protagonista de novo, mas ele percebe que tem algo errado com seus pés enfaixados, e pergunta o que aconteceu. Já que antes só os braços dela estavam feridos, Néfia o interrompe e explica que é porque ela rasgou para fora para que os tendões de Escela fossem cortados, para que ela não fugisse, como os escravos costumam fazer. E dessa vez, o protagonista ficou furioso, mais furioso do que nunca, até então, ao falar com Néfia. Ele gritava com ela e perguntava se ela estava brincando com ele. E Néfia mandava ele calar a boca e perguntava que merda ele pensava que estava falando. Mas ele rebateu dizendo que talvez Escela nunca mais pudesse correr por causa disso. Néfia, percebendo que estava diante de um escravo, ela deveria agir como tal ali mesmo, independentemente de ser Suzuki ou não. Então ela parou, respirou fundo, e olhou para o protagonista com desdém, chamando-o de mero recruta, e dizendo que ele não devia se exaltar tanto. Ela explicou que lhe deu um humano por puro respeito à ética de trabalho do protagonista. E que isso não era de forma alguma uma recompensa por qualquer proeza militar dele. Então, ainda olhando sério para o protagonista, ela pergunta o que ele pode fazer por si mesmo, se ele conseguiria viver. Se conseguiria lutar, ela termina dizendo que, se ele quer agir de forma tão imponente e grandiosa na frente dela,
Deveria ao menos ter a força para sustentar essas ações. O protagonista, furioso, decide sair correndo da sala. Essel ainda tenta chamá-lo. Mas Nafia manda ele esquecer isso, dizendo que ele é um idiota, e pelo menos espera que ele esteja feliz com tudo isso. Essela, mesmo tendo passado por tudo aquilo, ainda tenta consolar Nafia dizendo que está tudo bem. E que ele vai voltar em algum momento, mas Nafia só manda ela calar a boca. A cena corta e o soldado foi falar com o esqueleto. Ele pergunta se o encontro do protagonista com Nafia já acabou, e o protagonista nem responde. Ele só diz que quer organizar um duelo entre os soldados. Eles não entendem, e o protagonista implora. Pedindo que seja agora, o esqueleto pergunta se ele está falando sério sobre isso. O esqueleto diz que tudo bem se ele quer tanto que faça. A cena corta para o protagonista caído no chão, derrotado. O esqueleto o detonou no duelo, e o Goblin pergunta se ele não exagerou, mas o esqueleto responde que, mesmo sendo Suzuki, não pode se segurar em um duelo de tropa, porque tem um padrão de vida para manter. Provando que alguns demônios podem ignorar as habilidades do protagonista. No chão, o protagonista percebe que todo esse tempo todos foram gentis e cuidaram bem dele. Da mesma forma que as pessoas em sua vida passada cuidavam de seus animais de estimação. Mas quando a coisa ficava séria, não adiantava nada, e ele acabava derrotado, chorava no chão, puto da vida. Dizendo que queria ficar mais forte, e a gente vê Gregory observando de longe, lá pro final da tarde. Os demônios chamam o protagonista para ir para casa porque já estava escurecendo, mas ele ignora e continua treinando. Mesmo com as mãos machucadas, eles comentam que não entendem o que ele está fazendo, mas no fim das contas, ele é humano. E eles não entendem nada do que se passa na cabeça de um humano, mas dizem que quando ele desmaiar, a guarda vai vir buscá-lo de qualquer jeito, e Suzuki continuava treinando. Até que começa a chover, e ele se lembra, sentindo o peso das suas próprias palavras, se quer bancar o forte. Tem que ter força para sustentar o que diz. A chuva cai torrencialmente enquanto ele, tomado pela fúria, tenta invocar magia de fogo no meio do aguaceiro. De repente começa a rir como um louco, pensando que, mesmo num isekai, ele é, e sempre será inútil. É quando Gregório se aproxima, chamando-o de tolo e afirmando que, não importa quantas décadas ele dedique suor e esforço aos treinos, nunca conseguirá derrotá-los só na força bruta. Ele fica surpreso ao ver Gregório. Mas ele diz que Gregório é só um nome que usa como disfarce. De repente, ele explode numa nuvem de fumaça, e de lá surge uma garota, a mesma que estava observando de cima de uma das torres. Ela diz que seu nome é Rei Lu, e que também é humana, assim como o protagonista, surpreso. Ele pergunta por que tem outra pessoa como ele no esquadrão lança-trovão. Ela pede para ele fazer silêncio e explica que seus motivos não são muito diferentes dos dele. Usando uma técnica de transformação, ela conseguiu se infiltrar no esquadrão, e espera ficar lá até encontrar um jeito de causar estragos por dentro. Mas aí a protagonista chegou, e ela sacou na hora que ele era um tremendo idiota. Então teve que mudar os planos. Suzuki se irrita perguntando por que todo mundo fica chamando ele de lixo ou de burro. Sendo que ele já sabe disso e não precisa que fiquem repetindo, é por isso que ele treinou tanto. Mas Halu corta o barato, dando um tapa no nariz dele, só que ele continua, dizendo que um dia vai ficar forte. Aprender a usar magia, e começar a agir como um herói de verdade. Só que a Halu não para de interromper e zoar ele enquanto ele fala. Até que ele se estressa e manda ela pelo menos escutar. Ele diz que não tem nada mais chato do que as desculpas de um idiota. O que deixou o protagonista ainda mais furioso foi ela o chamar de tolo de novo. Mas ela o interrompeu mais uma vez e disse: séria, que ele era mesmo um tolo, mas de forma alguma incapaz. Que se ele não fosse um tolo com potencial, ela nem sequer teria arriscado revelar sua verdadeira forma. Ela disse que precisava confiar no potencial da habilidade dele. O protagonista ia perguntar do que ela estava falando. Mas ela cortou, dizendo que já tinha falado demais, e mandou ele ir com ela para seu esconderijo, onde explicaria tudo. Ele foi para o esconderijo dela, que era uma cabana no meio da floresta. E ela diz que ninguém vai lá, e as árvores camuflam tudo para impedir que alguém a veja do céu. Ela troca de roupa e diz que o protagonista deveria fazer o mesmo, porque senão ele ia pegar um resfriado. Ele fica vermelho, e pede para ela olhar para o outro lado, mas ela zomba dele.
Dizendo que ele está envergonhado e é muito inocente, ela ainda tira sarro. Dizendo que o protagonista provavelmente vê coisas mais interessantes todos os dias com a néfia. O protagonista, ainda constrangido, responde que aquelas eram assustadoras, e que nesse caso era diferente, e Raylo cai na risada. Dizendo que o herói que eles invocaram era muito engraçado. O protagonista que tinha sido invocado, continuava dizendo que não tinha qualidades para ser herói nenhum, e que suas habilidades eram um lixo. Mas ela insistiu, perguntando quantas vezes teria que repetir que as habilidades dele eram incríveis. O problema era que ele simplesmente não tinha encontrado uma forma de desenvolvê-las por completo ainda. Ele perguntou sobre isso, e ela respondeu que, supondo que ele conseguisse desenvolver todo o potencial de suas habilidades, só com a fofura ele seria capaz de salvar o mundo. Pelo menos era no que ela acreditava. Raylo então decidiu que daria ao protagonista as escrituras secretas para que ele pudesse usar suas habilidades da melhor forma. E assim, ela presenteou Suzuki com os 48 movimentos da fofura. O protagonista pergunta que história é essa dela estar mostrando aquilo para ele. Se ela estava tirando sarro ou algo do tipo, ela responde que acha ele um idiota, mas que fala sério. Ele então pergunta se ela o considera um idiota, e se, ao dominar essas belezuras, ele ficará mais forte. Raylo diz que ele é um idiota, mas que ficar mais forte não era bem o que ela queria dizer com aquilo. Ela pergunta ao protagonista se ele está realmente convencido de que, para salvar aquele mundo, força e magia são realmente necessárias, e ele responde que claro que são, e ela pergunta se ele tem mesmo certeza. Levando em conta as batalhas que forçam os demônios a lutar contra os humanos. E pensar que ela era do tipo que não dependia de poder militar. E ainda por cima, era especialista em poderes de transformação, mesmo assim. Conseguiu se infiltrar nas forças dos demônios, e lutar de igual para igual por anos. O protagonista ficou surpreso com essa façanha, e perguntou quem diabos era Raylo. Ela respondeu que os poderes dele eram impressionantes, que ele tinha conseguido até roubar a sanidade de Cefiano. O mais ingênuo dos conselheiros da armada demoníaca, o protagonista perguntou como ela sabia disso. E Raylo explicou que, desde que ele foi invocado, ela estava de olho nele, e tinha conseguido entender muita coisa. A habilidade do protagonista tem mais efeito em demônios do sexo feminino. Enquanto em demônios do mesmo sexo, o efeito é reduzido pela metade. O protagonista acredita nas palavras de Raylo, e se lembra que Gargar e outros demônios já entraram em conflito com ele. Raylo diz que o fato de ele ter conseguido enfrentar demônios mais poderosos, como a própria Nafia, significa que algo foi concebido, e esse algo seria um dos movimentos chamados Preaches, e ela diz que, se ele conseguir dominar todos os 48, ele se tornará ainda mais fofo do que já é. O protagonista pergunta se a sua fofura realmente pode ficar tão poderosa assim. E Raylo diz que, quando ele fala isso, soa meio esquisito. Ela então se levanta e manda o protagonista ir salvar o mundo com a fofura dele. Mas ele continua sem entender como ser fofo e salvar o mundo podem ter alguma ligação. Mas Raylo muda de assunto e pergunta qual é o sonho de Sasaki, e ele diz que a princípio era só salvar todo mundo ao seu redor e impedir que os escravos tivessem os pés arrancados. Mas que um dia ele quer garantir que todos possam viver uma vida pacífica. Até mesmo aqueles que são chamados de lixo inútil como ele. Raylo então diz que o protagonista vai morar ali com ela de agora em diante, e que agora é uma corrida contra o tempo. E ela precisa ensinar umas coisinhas para ele o mais rápido possível. Ah, e a propósito, ela diz que o sonho dela é exatamente o mesmo que o dele. A cena termina com ela indo dormir. E o protagonista pensando que, no momento, não tem outra escolha a não ser confiar nessa pessoa. Uma semana se passou desde que Suzuki fugiu, e está morando com Raylo. A gente percebe que na fila não está nada feliz com isso. Ela já fez vários buracos na parede. E Maru e Kyuro comentam que na fila tem chorado o tempo todo. Eles ficam pensando no que podem fazer para ajudar. Quando Essela chama a atenção deles, ela virou uma das criadas do castelo, está até usando um vestido e tudo mais. Mas ela diz que Suzuki finalmente voltou, e que está na arena subterrânea para um duelo de tropas. Eles vão todos para lá, e Nefia está preocupada porque acredita que Suzuki não vai conseguir vencer ninguém, e teme que ele se machuque. Quando ele entra na arena, ela quase tem um ataque ao ver que ele não só está vivo, mas continua muito fofo, e que
De alguma forma, tem algo diferente nele. Ele parece ainda mais fofo do que antes. Ela até pensa que deve ser porque eles não se veem há muito tempo. Então é só impressão dela. Porque não é possível que ele tenha ficado mais fofo do que antes, mas ela para de pensar nisso. Quando ela percebe que o oponente dele vai ser um dos esqueletos mais fortes do rank de ferro. Ela pergunta como aquilo é possível. E Estela diz que foi Suzuki quem pediu aquele duelo. Estela pergunta se esqueletos não eram humanos antes de morrer. E na fila explica que, embora os esqueletos não tenham consciência disso, eles foram humanos antes de morrer. Quando um humano poderoso morre, ele pode ser ressuscitado usando magia. O que está lutando contra o protagonista é um espadachim habilidoso, chamado Siegfried. Na fila está extremamente preocupada com ele, e diz que vai se desculpar pelo que aconteceu naquele dia. E que ela só quer que ele volte. Na arena, Siegfried diz ao protagonista que ele não tem chance num duelo de tropas. Suzuki minimiza. Fala para eles darem o melhor, e os dois apertam as mãos. O protagonista fala alguma coisa que não dá para entender. Nafia percebeu algo, mas a luta já começa. Nem o locutor tá animado com a luta porque é o Siegfried. Ele manda todo mundo para os seus lugares e a luta entre o protagonista e Siegfried começa. Só que ninguém se mexe na fila. Na plateia, explica que, a partir do aperto de mãos, a luta já tinha sido decidida. Ela diz que o moral do Siegfried já tinha quebrado naquele momento. E que ela também viu o protagonista murmurar algo, mas se perguntava o que ele tinha feito na arena. O protagonista pergunta o que está acontecendo e se ela não vai atacar. E vemos que ele pensou em todos os momentos que passou treinando com Hilo, e algumas coisas que não vimos. Como o fato de ela ter roubado seu moletom de volta do castelo. Ele olha para o oponente e diz que só queria lutar justamente, e usa a primeira técnica Preach que treinou. O olhar revigorante, sim, ele está vencendo o cara no carisma. Nefila quase pensa em entrar e abraçar o protagonista. Porque ele ficou muito mais fofo. Mas não é por causa da barricada que ela faz isso. Ela fica surpresa que Siegfried ainda tenha espaço. Mesmo depois daquilo. Mas vindo de um rank de ferro, era de se esperar. Siegfried, lá na arena, não consegue entender o que está sentindo. Mas sabe que, se não acabar com a luta logo, ele está ferrado. Então ele diz que o rank vale mais que a vida dele. Aí usa sua técnica secreta, o Skelomorph, com a qual transforma as mãos em espadas. Mary até pergunta se isso não é ilegal. Mas Nefeli explica que é uma habilidade dele, então não é considerado trapaça. E as lâminas são afiadas de um jeito que não mata. O esqueleto avança e usa a técnica secreta dele. Lâmina esquelética, carga caótica e uma velocidade absurda. Só que, na hora de acertar o Suzuki, ele simplesmente atravessa o cara. Daí, o protagonista surge do lado, elogiando a técnica e dizendo que nem conseguiu ver onde o Siegfried estava. Vemos então que ele usou o número 20 do Preach, sem defesa nenhuma. A esse eu acho inacreditável que ele não tenha sido atingido, mas a Nafia diz que não é que ele não foi atingido. E sim que o inimigo não conseguiu acertá-lo porque ele é muito fofo. A Essel não entende nada do que a Nefia fala. Mas sente que, se perguntar, pode se meter em alguma encrenca depois. Então ela resolve perguntar o que aconteceria se Suzuki fosse realmente atingido por aquela arma, mesmo não sendo afiada. E Nefia responde que ele ficaria indefeso, mas que no fim, essa era a maior defesa de todas, basicamente. O inimigo se arrependeu de atacar porque sabia que ele não conseguiria se defender. Nisso, Zedred começa a chorar no chão, se lamentando por não ter conseguido acertar e finalmente desiste da luta. Com o juiz declarando Suzuki o vencedor, todo mundo comemora a vitória do protagonista. E, como ele salta de novato para o nível ferro de uma vez, a Sela corre até ele e pergunta onde ele esteve. Ele se desculpa por ter sumido do nada, e ela o abraça forte, tanto que acaba machucando um pouco. Ele mostra as marcas de mãos do treino, explicando que foi por isso que o abraço doeu. Ela fica preocupada e pergunta quem fez isso com ele, mas ele muda de assunto e se vira para Nefela. Dizendo que finalmente venceu, ela diz que foi esplêndido e que ele será recompensado, mas ele a interrompe. Dizendo que tem mais uma coisa, ele pede desculpas a ela também por ter sumido sem avisar, e promete que não vai acontecer de novo. E que eles vão para casa. Nefela então chora e o chama de tolo, pedindo para ele ter certeza de que volta para casa antes do pôr do sol.
No dia seguinte, o protagonista sai para caminhar com Sheila e avisa que volta antes do pôr do sol. Na fila pergunta se ele realmente vai cumprir a promessa. Ainda meio receosa depois que Suzuki sumiu por uma semana inteira, o protagonista garante que sim. Na fila fica ali. Encarando-o com uma expressão ameaçadora, ela até olha para Sheila com raiva por estar saindo sozinha com ele. O protagonista segue pela floresta com a princesa, e ela pergunta o que estão fazendo em um lugar como aquele. O protagonista responde que tem alguém que quer que ela conheça. Ela pergunta quem é essa pessoa e o protagonista diz: ela o ensinou as técnicas para que ele pudesse dominar completamente sua habilidade, sendo uma professora muito exigente. Mas sábia. A explicação é interrompida quando ele se aproxima da cabana de Raylo e vê que a cabana simplesmente sumiu. O protagonista não entende o que está acontecendo e já fica nervoso, mas Estela avisa que tem uma carta no tronco. O protagonista lê e vemos que é uma mensagem de Raylo dizendo que Sarfiano descobriu a localização dela. Por causa disso, ela decidiu se mudar para não ser perseguida pelas forças do mal, e a gente vê que, enquanto escrevia a carta, ela tocou fogo na cabana antiga. E estava em sua forma Gregório. A carta continua, e Raylo diz que pensou estar pronta para as despedidas. Mas não era o caso então, decidiu escrever a carta. Acrescentando que o protagonista conseguiu encantá-la de um jeito que jamais imaginou, ela termina a carta dizendo que, mesmo separados, enquanto estiverem sob o mesmo céu, os sentimentos que compartilham permanecerão os mesmos. O protagonista começa a chorar ao ler a carta. Estela pergunta se está tudo bem, e ele se pergunta por que ela partiu, já que ainda tinha tantas coisas que queria dizer a Raylo. E ele clama aos céus em tristeza, por ter que se despedir do seu mestre tão abruptamente. Estela então pergunta ao protagonista se esse mestre a quem ele se refere não era uma garota de cabelo rosa. Suzuki se surpreende e pergunta se a princesa conhecia Raylo. A garota olha séria para o protagonista e diz que sua mestra foi uma das maiores intelectuais da humanidade, sem dúvida. Ela era a antiga estrategista das forças imperiais, Raylo Dimension. O protagonista fica muito surpreso ao ouvir isso sobre sua mestra, e a princesa completa, dizendo que, enquanto os demônios tinham Sarfiano, o estrategista com o terceiro olho, o Império tinha a Raylo do seu lado, uma mente tão brilhante quanto a de um demônio. Dizem que Raylo era o raio de esperança da humanidade. Acreditavam que ela tinha morrido nos estágios finais da Grande Guerra. E a pessoa ficou muito feliz em saber que ela ainda estava viva. O protagonista, extremamente orgulhoso de sua mestra, diz que deveriam voltar agora. É difícil aceitar que ela se foi, mas não é hora de chorar. Porque todos estão buscando o mesmo futuro, e um dia eles se encontrarão novamente com certeza. E o protagonista diz a Estela que ele nunca desistirá, até reencontrar sua mestra. Com um sorriso no rosto, os olhos da princesa brilham ao ver a determinação do protagonista. A cena corta para 2 horas depois, Nefila, junto com seus subordinados, e o protagonista. Vai até o salão para receber Sarfiano, que chegou de surpresa. Nefila pergunta o motivo da visita, já que, se ela tivesse avisado antes, ao menos teria preparado uma recepção, mas Sarfiano responde que não houve tempo para isso, pois sentiu a presença de outro humano perto de Suzuki, e ele estava no esquadrão Lança-Trovão. Quando Sarfiano chegou na floresta para investigar, o humano já tinha fugido. Ela comenta que ainda tem um longo caminho a percorrer, se deixou ser enganada. Mas que seria impossível para um humano comum enganá-la, ao perceber que a pessoa em questão era provavelmente a estrategista do Império. Raylo Dimension. O protagonista começa a suar frio. Surpresa, na fila diz que isso não é possível, pois essa pessoa morreu em combate. Sarfiano responde que isso aconteceu durante a última Grande Guerra, quando a vitória sobre a humanidade era praticamente certa, e que, pensando bem, forjar a própria morte seria uma maneira esperta de se esconder e fazer seus movimentos por baixo dos panos. E certamente é algo que aquela mulher faria, conclui. O protagonista, ainda em silêncio, pensava em como Raylo e Sarfiano sempre se antecipavam um ao outro. Raylo, mestre nisso, rapidamente percebeu que estava sendo notada, e agiu para sumir dali, prevendo a chegada de Sarfiano. Eram estrategistas que lideravam suas tropas, e possuíam poderes muito além do que o protagonista podia imaginar. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente, até que Karu, alheio ao clima pesado,
Olhou para o protagonista e o parabenizou do nada, dizendo que agora ele poderia ter 5 escravos, já que havia ascendido ao Anel de Ferro. Maru repreende a irmã por ainda não ter havido uma declaração formal. Era apenas uma promessa feita por Nafia. Então Kuro se desculpa, e o silêncio constrangedor retorna, mas ele é quebrado por Serfiano, que dá um sermão em Nafila por ter quebrado as regras pelo protagonista. Dizendo que as regras são feitas como são porque têm um significado, Nafila tenta mentir, dizendo que seguiu as regras. Mas até o protagonista percebe que demônios não são muito bons em mentir, e tenta corrigir o erro dela. Ela diz ao protagonista que ele terá apenas 3 escravos agora. O protagonista finge estar chocado. Com essa notícia extremamente triste, Serfiano quase cai para trás quando ele faz uma carinha fofa. Pois não consegue ficar ao lado do protagonista, mas logo se recupera e diz que, por ser para Suzuki, tudo bem. O protagonista se pergunta que bronca foi aquela que ela deu em Nefila então? Se estava tudo bem, mas Suzuki, percebendo a reação de Serfiano, vê a chance de ir um pouco mais longe com seus pedidos, então ele faz uma carinha fofa e pergunta se o território que vai receber como recompensa por ser Rank Ferro pode ser bem grande também. Nefila vê que ele está exagerando e tenta impedi-lo. Mas Serfiano diz que ele não deveria se achar tanto, mas no fim das contas, diz que tudo bem, vendo que funcionou. O protagonista tenta pedir para ela libertar os escravos, e Nafila quase tem um colapso com os pedidos do protagonista. Serfiano manda o protagonista calar a boca e parar com isso, porque mesmo sendo Suzuki, ela tem que dizer não. Então ela pula da janela para escapar dele. O protagonista percebe que os instintos de Serfiano estão entrando em conflito. Então, seria melhor parar de fazer pedidos por enquanto. A cena corta para o dia seguinte. Suzuki e Nafila estão andando por uma pequena cidade cheia de demônios indo e vindo. O protagonista estava impressionado que, depois de atravessar a ponte do castelo, existia um lugar como aquele. Nafila explicou que, como haviam conquistado o reino, estavam usando aquele lugar temporariamente. Então eles pararam, e Nafila anunciou que haviam chegado à nova casa do protagonista. Ela comentou que era pequena em comparação com o castelo, mas que devia ter espaço para pelo menos 5 ou 6 pessoas. O protagonista, ainda super animado, concordava com tudo. Ela pegou nas mãos dele e disse que ia mostrar o interior da casa. Lá dentro, era uma casa bem simples. O protagonista ficou ainda mais impressionado, o que deixou Nafila orgulhosa. O protagonista se joga na cama e comenta que ela é muito fofa. Aí a Nefila solta que tem uma história adorável sobre aquela cama, porque foi ali que mataram o antigo dono da casa. Isso faz o protagonista se assustar e perguntar o que tinha de adorável nessa história. Ele percebe que o lugar foi saqueado, e se um dia uma família morou ali, devem estar em condições horríveis agora. Nefila pergunta por que a cara triste do protagonista e se ele não gostou da história. Ele responde que é impossível gostar de uma coisa dessas, sai emburrado. Resmungando que vai continuar dormindo no castelo como sempre, assim pode deixar aquele quarto vazio. E a gente vê que toda a história era plano da Nefilas para fazer com que ele continuasse dormindo com ela. Daí entra um demônio e avisa que trouxe os escravos do Suzuki. Então Ezela e seu guardião, ou Nel, entram. Junto com um casal segurando um bebê, eles parecem bem assustados. Ezela se apresenta de novo e diz que é um prazer reencontrá-los. O homem se apresenta como Alan, e diz que o nome da esposa dele é Kate, e o do bebê Clarice. Nefilas explica que todo mundo ali será escravo do Suzuki a partir de agora, e deve obedecer às ordens dele. Suzuki então percebe que Nefilas estava esperando uma reação. Aquilo estava à altura dos seus padrões, e ele diz a eles com um olhar severo, que desobediência não será tolerada. Nafila diz que ele se saiu muito bem, então não haverá problemas ali. Então ela diz que tem que ir embora para voltar ao trabalho, e fecha a porta com firmeza. O protagonista olha para todos, e diz que foi só uma brincadeira, que ele teve que agir daquele jeito para enganar Nafila. Ele diz que tudo o que eles têm que fazer é cozinhar e limpar, e que podem passar os dias ali como quiserem. Ele diz que não sabe lidar com bebês, mas que podem conversar se precisarem de algo, e que na cidade, se envolverem com demônios, podem mencionar o nome de Suzuki, e provavelmente ficarão bem. Alan encara o protagonista com uma expressão ameaçadora, mas agradece pela ajuda e faz uma reverência. A Sela pergunta sobre a visita de Serfiano, e ele explica tudo.
Eles concordam que foi uma boa ideia parar com os pedidos por ali, senão poderia ter dado problema com Serfiano. Mesmo que ele conseguisse um acordo para libertar os escravos, os outros demônios não ficariam quietos. Suzuki decide que vai subir na hierarquia e adquirir mais domínios e mais escravos, para que no fim possa libertar todos. Orneu diz que é um bom plano, mas quanto mais ele sobe, maior o risco de ter que lutar em batalhas. Não só contra demônios que querem roubar seu trono, mas também contra os humanos que são inimigos do Império. O protagonista diz que terá cuidado, e Kate, a garota com o bebê, pede desculpas por interromper e pergunta se ele realmente disse que ia salvar o mundo e todo mundo. Ele responde que, se fosse forte, conseguiria fazer isso mais rápido, mas como é fraco, vai precisar de uma solução a longo prazo. Long e o marido fazem uma grande reverência ao protagonista e dizem que, quando o reino foi conquistado, perderam toda a esperança no futuro, mas agora sabem que, pelo menos, Deus não os abandonou. Ela diz que não importa quanto tempo leve. Para ela, se um dia puder fazer com que sua filha viva num mundo onde tem a chance de ser feliz, então tudo bem. O protagonista diz que esse dia vai chegar, e pensa em como foi triste se despedir de Hailu. Mas agora que ele tem mais controle de suas habilidades graças a ela, ele vai usá-las para salvar aquele mundo. A cena corta, vemos que o protagonista se perdeu tanto nesses pensamentos bons que esqueceu a realidade horrível daquele mundo. E vemos o quarto todo destruído, com manchas de sangue, e a batalha cruel que ia acontecer ali então. Corta para o dia seguinte. O protagonista volta com um pão e diz que ganhou alguns extras, que ela e os outros vão ficar bem felizes com isso. Mas quando abre a porta, leva um susto. A casa está toda destruída, ele encontra Alan no chão, todo machucado. Que conta que sua esposa e filha foram levadas para fora. O protagonista entra correndo e vê Gargar atacando sua esposa. Gargar olha para ele e diz que ele demorou demais. Então ele arranca o bebê dos braços dela e está prestes a devorá-lo. O protagonista corre até ele e pula. Ela não entende nada. E fica furioso que o protagonista estivesse fazendo algo tão idiota numa hora dessas. Até Gargar se surpreende para o que está fazendo para olhar para o protagonista. Mas é aí que ele mostra que, na verdade, estava usando um dos golpes de Brett que aprendeu com Rayleigh, a técnica número 30, passinhos leves. E com isso, ele facilmente recupera o bebê das mãos do inimigo. Essel percebe que tudo foi um plano para distrair o protagonista. Pede desculpas por ter duvidado dele e lamenta. Suzuki pergunta a Gargars por que ele atacou o bebê, e o demônio mente, dizendo que estava só passando e resolveu fazer aquilo, mas não sabia que ele era o protagonista. Escravo! Nada! Suzuki rebate, acusando Gargar de mentir e ter atacado só porque estava de estômago vazio. Mas na fila interrompe a discussão, aparecendo de repente, mentira, claro, estava espionando Suzuki o tempo todo. Ela alega que brigas entre soldados são estritamente proibidas e uma violação das regras. Se Gargar insistir, no mínimo, será demitido. O lagarto se enfurece, acusando-a de proteger o protagonista, e bufando, diz que perdeu o interesse. Mas avisa que da próxima vez voltará a atacar quando a capitã estiver longe. Mas antes de ir embora, o protagonista o desafia para um duelo de tropas e diz que, se vencer, Gargar nunca mais poderá atacar um humano em sua vida. Gargar concorda, mas impõe a condição de que, para valer, o protagonista terá que derrotá-lo. Nisso, ele arranha o rosto do protagonista com um golpe rápido. Na fila se prepara para punir o lagarto, mas o protagonista diz que está tudo bem, que foi só um arranhão. Além disso, a luta é só entre os dois. Nefila diz que não aprova isso, porque num duelo eles podem simplesmente matar sem serem punidos, mas o protagonista não se importa. Ele quer entender por que Gargar odeia tanto os humanos e pretende detê-lo. Nephius diz que não se lembra dos detalhes, mas que algo aconteceu há 30 anos, só que a gente não sabe o que foi porque a cena corta, e vemos que Alan morreu de verdade depois da luta. E o protagonista ainda improvisou um túmulo para ele, e enquanto todo mundo chora, Onarello diz que não conseguiu evitar que ele sangrasse até a morte. Essela então diz que, depois de tudo isso, ela também é contra o protagonista lutar contra Gargar, se ele conseguiu ferir o rosto dele. Então a técnica do protagonista não vai ter efeito nenhum contra ele. E o protagonista, bom, ele não tá nem aí.
Ele quer continuar porque Alan, antes de morrer, pediu ao protagonista para cuidar de sua filha e de sua esposa. E ele vai cumprir esse último pedido, superando a insanidade de Gargar usando sua fofura. Mesmo sentindo que algo está errado enquanto isso, a cena muda para Gargar. Ele está em um beco e está tremendo muito. Ele diz que dar um simples arranhão no protagonista o fez sentir como se tivesse destruído uma obra de arte antiga e valiosa. E agora ele entende por que os outros demônios não conseguem machucar o protagonista, mas ele é diferente. Ele prova o sangue do protagonista e diz que é um sangue muito bom. E isso o faz lembrar de algo que provou há 30 anos. Vemos que ele devorou muitas pessoas. Mas parece que uma delas deixou um gosto em sua boca que ele não conseguiu esquecer, e sua fome era tão insaciável que, mesmo depois de comer, ele ainda sentia um vazio enorme, mas com apenas alguns goles do sangue do protagonista. Ele pôde sentir uma doçura que o satisfez, então ele imagina como seria devorar o protagonista completamente. E decide que precisa fazer isso o mais rápido possível, porque talvez isso finalmente satisfaça sua fome e o liberte, elevando-o a níveis ainda mais altos como demônio. A cena termina com ele dando uma risada maliciosa, e então chega o dia da luta entre Suzuki e Gargar na arena subterrânea. Mais uma vez, o narrador não quer ver o protagonista se machucar, mas anuncia a luta. Os dois se encaram. E Gargar pergunta se o protagonista se despediu de todo mundo, porque é hoje que ele vai encontrar a morte. O protagonista apenas fica em silêncio, e o locutor dá início à luta. Qual será o resultado dessa luta? O que aconteceu com Rei Lu? Descobriremos no próximo vídeo.